e agora vou trazer um review completo do smartwatch HW67 Pro Max. Já tem no canal o vídeo de unbox dele com as primeiras impressões e também um vídeo ensinando a conectar e configurar ele todo. Então eu não vou me ater muito ao aplicativo e às funções do aplicativo para que esse vídeo não fique muito longo, pois já está tudo bem detalhado no outro vídeo. Vamos começar falando do relógio em si. Na questão da aparência, ele é muito parecido com todos os modelos da linha HW. A parte de trás vocês podem ver, ele é muito parecido, desde o HW16, o HW57 Pro também é muito parecido. Ele tem algumas diferenças nesse acabamento aqui, ele parece ser de uma qualidade um pouco superior, mas nada muito diferente dos outros. O HW57 Pro Max é muito parecido com esse. Ele tem um acabamento em black piano, muito bom. Os encaixes para as pulseiras de 44 mm também são muito bons. Apesar de ele já ter, na segunda descrição, 45 mm, a pulseira serve a mesma dos modelos de 42 e 44 mm. Toda a lateral dele é num black piano com uma pintura brilhosa de excelente qualidade. Do lado esquerdo dele dá para ver que ele tem a saída do alto-falante e do lado direito os dois botões funcionais. Ambos conseguem fazer o liga e desliga e o botão redondo ele tem a função do giro também. E temos a entrada do microfone. O acabamento da frente ele é muito bem feito, não deixa nenhum tipo de rebarba ou nada que incomode. A tela tem aquela curvatura 2.5D que eles chamam, que ela é muito macia, muito fácil e muito boa de utilizar. Falando da tela, esse é um dos pontos altos do relógio. Ela tem um ótimo brilho, uma qualidade excelente. O relógio é extremamente rápido, tanto na questão do toque quanto na mudança dos aplicativos e menus. Ele em momento algum trava ou deixa alguma sensação desse tipo. Quando nós vamos falar das watch faces, ele tem 18 watch faces. Vou passar aqui para vocês irem olhando, sendo que uma delas é customizada. Você pode baixar ou colocar a sua própria foto. Algumas são bem diferentes, bacanas. Gostei bastante das watch faces dele. Então, em matéria de acabamento e beleza do relógio, ele está entre os melhores da linha. Não há a menor dúvida quanto a isso. A tela também é um dos pontos altos dele. Na questão do sistema e dos menus, algumas coisas são iguais a toda a linha, porém eles fizeram algumas inovações que nem todas eu gostei. Mas, vamos lá. De cima para baixo, nós entramos no menu simplificado, nos atalhos direto, onde nós temos o controle do NFC, pois ele já tem o NFC, as configurações, o controle de brilho da tela, para deixar ele no modo não perturbe e para bloquear a tela. Uma vez bloqueada, é preciso apertar durante 3 segundos o botão para desbloquear. Nós temos esse botão do Bluetooth para a configuração das chamadas. Se você desligar, ele perde a conexão a nível de fazer chamadas, atender, receber ligações. Nós temos o pagamento do Alipay aqui que não serve para nada pra gente. Aquele aplicativo EuTo que serve para enviar a posicionamento e a localização e trocar informações de saúde com um outro relógio que vocês têm que cadastrar via aplicativo. O controle de vídeo funciona bem com o TikTok. Com os outros ele apresenta alguns probleminhas às vezes, mas com o TikTok você tem o controle do volume, para trás e para frente, pausa ou começa o vídeo e para poder dar o joinha. E o cartão de visitas que vocês têm que cadastrar para ter o código QR e passar direto para outra pessoa que escaneia. Pode ser o contato do WhatsApp, pode ser o contato do Facebook, do Instagram, e aí vocês verificam o que é compatível com o celular de vocês e vocês criam o código QR para a pessoa poder acessar. Ainda na questão dos menus, outra função que é igual é saindo de baixo para cima, onde nós podemos verificar as mensagens recebidas, e aqui ele funciona muito bem, com o ícone do aplicativo e o que tem. Claro que ele copia as notificações do celular, então, por exemplo, aqui ele está dizendo que está procurando novas mensagens, alguns vocês conseguem ver, às vezes por uma questão de configuração dos próprios celulares, ele acumula as mensagens. Você tem 12 mensagens do WhatsApp, aí não tem como ver realmente no relógio, só abrindo o WhatsApp. Já um menu que eu sinto muita falta é deslocando da direita para a esquerda, pois você arrastando da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, ele faz a troca dos watch faces. Eu não gostei muito disso. Às vezes eu acabo trocando watch face sem querer também, por raspar na tela, alguma coisa assim. Eu não tenho aqueles atalhos para ver algumas funções como tem nos outros, como batimentos cardíacos, controle de música, previsão do tempo, e eu senti muita falta disso. E para ter as últimas funções, você precisa dar 2 toques na tela, daí aparece esse menu com as últimas funções que foram escolhidas. Eu achei que isso foi um retrocesso. Eles fizeram alguns tipos de mudança, mas eu não gostei. Já nos menus, nós temos apenas 3 estilos de menu. O menu colmeia, que nós podemos dar o zoom também girando o botão. Esse menu que mostra o ícone mais a descrição do que é. E esse menu novo que ele vem de 3 em 3. Vou utilizar esse aqui para a gente ver rapidamente as funções. Ele tem as medições de frequência cardíaca, pressão arterial, oxigenação no sangue. Aí ele tem esportes ao ar livre, que ele tem 7 atividades diferentes. Corrida, ciclismo,
ciclismo ao ar livre, campo de águas abertas que é natação, mas lembrando, ele não é a prova d'água. IP67, IP68, ele apenas resiste. Vocês com certeza terão problemas se praticarem qualquer tipo de natação com ele. Isso é uma função do aplicativo. Abdominais, a pé, montanhismo e outros esportes. Nós temos mais 6 em atividades externas, que é corrida interna, ciclismo, piscina novamente não é a prova d'água, exercícios abdominais, flexões e movimentos livres, que seria alguns exercícios de musculação. Lembrando que ele faz as medições muito pela movimentação do corpo, para medições de passos, etc. Eles não têm uma precisão exata do que teria aqueles medidores que são específicos para isso. Esse da pressão, na verdade, ele faz um resumo de como está a sua pressão, ele faz por barras, ele não tira a medição em si, é quase como se fosse um resumo. Depois nós temos o monitoramento do sono, os dados que apresenta tudo e mais os gráficos, a função para fazer o exercício de respiração, o controle do telefone, que aqui está sem histórico no caso, eu adicionei uns contatos, pode ver que o primeiro apareceu o nome e o segundo não apareceu. E para discar, aqui eu tive um pequeno probleminha. Quando eu disco um número aqui, o meu celular tem 2 chips e ele não fez a discagem direta. Eu tive que ir no celular e escolher por qual chip tinha que fazer a ligação, mesmo dando um segundo toque. Talvez tenha que fazer alguma configuração que eu realmente durante os testes não encontrei para esse modelo também, no próprio celular para mudar isso. Então, para fazer a chamada, eu tive que fazer essa operação em 2 etapas, para receber tudo normal. Depois, quando eu falar das considerações do que eu gostei ou não gostei, eu vou voltar a falar das chamadas. Esse Meet é uma espécie de resumo de toda a sua condição de saúde. Nós temos um cronômetro, um cronômetro regressivo para ver as mensagens por aqui também, um controle da música que no meu caso ele conseguiu passar para trás e para frente apenas. Não teve controle de volume e nem o controle para pausar e iniciar. Então ele usou vários aplicativos e funcionou, mas apenas para passar para trás e para frente. O clima aqui nesse relógio eu achei mais simples que o HW28, na verdade o HW28 é o único que apresentou os dias anteriores e o de hoje e o dia seguinte, função de mais dias, mas ele funcionou bem, dá a condição e a temperatura. Aí tem uma calculadora, a função de agite para tirar foto, aí temos as configurações que nós controlamos o brilho da tela, o tempo para desligar a tela, configurações do telefone, o sistema para ligar a tela quando você movimenta o pulso, o modo não perturbe, o controle de sons e vibrações, as opções de linguagem para mudar o idioma do relógio, conectar ao telefone, que na verdade ele aparece um código QR para fazer emparelhamento ou baixar o aplicativo, aqui para colocar uma senha na tela, o sobre são as informações dele, do modelo HW67 Pro Max, reinicializar o relógio e restaurar a condição da fábrica e desligar. O que eu não gostei é que cada vez que a gente sai de um aplicativo ele volta para o início aqui, aí você tem que passar de novo para a função que estava lá embaixo. Aí tem o assistente de voz, tanto para iPhone quanto para o Google funciona. Eu não vou falar o que ele é aqui, porque senão vai acabar acionando no celular de vocês. E os aplicativos, são os 4 novos aplicativos que vieram nesse relógio. Eu já baixei ele e ensino a baixar eles no vídeo de configuração e conexão. Esse você e eu já vem baixado, que ele faz a conexão com outro relógio da mesma linha. Você pode marcar um familiar, um amigo, alguém que vocês queiram. E pelo que eu entendi, eu não fiz esse emparelhamento, mas pelo que eu entendi, ele troca informações de saúde e envia a localização. Isso está descrito no manual, mas eu não sei se funciona bem. Caso você tenha algum problema de saúde, ele pode já avisar a outra pessoa e enviar a localização de onde você está. Esse controle remoto ou de vídeo, ele também já veio pré-instalado, que controla aquele vídeo para passar para trás e para frente da joinha. E 2 funções que eu achei muito bacana, além desse controle de vídeo, é a medição de açúcar sanguínea e a taxa de respiração. Ele fica monitorando e você vê melhor no aplicativo depois como é que está. Então essas são as funções que tem o HW67 Pro. O que faltou aqui nos menus é o NFC, que você pode programar um cartão de visitas, uma chave para abertura de porta, para transferir uma página, um aplicativo, uma página de internet. Você pode fazer o seu contato completo com telefone, um site colocado ali, e você pode só aproximar do celular da outra pessoa e já aparece a opção para ela salvar o contato, ou abre direto a página de internet que você colocou, ou a rede social, enfim, eu achei bem bacana. Você quer passar
passar seu Instagram para as outras pessoas por trabalho, por exemplo, cria uma chave de Instagram aqui, se aproxima no outro celular e já abre a sua página do Instagram. É só a pessoa passar a seguir ou o contato com o telefone e tudo mais. Achei uma função muito bacana, que na verdade já tem no HW57 Pro, no HW28 e nesse aqui também. A tendência é que os modelos mais novos, os mais premiums, tenham todas essa função a partir de agora. Quanto às telas, a funcionalidade dele, eu gostei bastante. Não tive problemas de perda de conexão do aplicativo. Ele não funciona muito bem longe do celular. Você se afastou um pouquinho, ele perde a conexão, mas voltando ele conecta. Agora, ao contrário do que eu tive no HW28, que eu nunca fiquei desconectado, o que perdeu bastante a conexão dele foi em relação ao atendimento de ligações do telefone. Quando você ficava um pouco longe e perdia essa conexão, ele desativava esse verde aqui e simplesmente desconectava. E às vezes era um pouco duro de fazer ele conectar de novo. Tinha que entrar lá no relógio, desemparelhar e procurar de novo a conexão. Ou até mesmo desligar e ligar ele de novo. Estranho porque ele é o mesmo aplicativo, a mesma linha do HW28, por exemplo, e no HW28 eu não tive esse problema. Então, quanto à conexão, eu achei apenas essa falha. Conexão com o aplicativo, ele funcionou muito bem. Quanto às medições de saúde, eu não tenho como afirmar bem certo, pois eu parei de fazer os testes, pois estava dando muita diferença, inclusive entre aparelhos médicos. Então, como eu não tenho como aferir isso com precisão para passar com certeza para você se ele é bom ou não, eu parei de medir. A linha HW tende a ter excelentes resultados, principalmente na medição de pressão. Açúcar no sangue, não sei como é que funciona a medição, eu não sei da precisão. Teria que ter alguém que usa esse tipo de equipamento que faz essa medição para falar. O que eu sempre digo é o seguinte, eles não são feitos para serem aparelhos médicos, eles vão dar uma noção do que está acontecendo. Se eles apresentarem resultados diferentes do normal, o que se aconselha é procurar algum lugar que possa fazer uma medição mais precisa. Eles servem apenas de parâmetro. Isso serve também para as calorias e os passos, pois afinal de contas ele usa o seu movimento para medir, ele usa o movimento do braço. Se você começar a caminhar sem mexer o braço, ele não vai contar os passos. E também, se você mexer o braço sem caminhar, ele vai contar como se fossem passos. Então, ele não tem a tecnologia do GPS embarcada nele. Mesmo alguns que têm, ainda dá alguns erros. Imagina esse 100. Ele é para ter uma noção aproximada do que você gasta, as calorias, os passos. A medição do sono também. Ele dá uma posição aproximada, se você teve sono leve, sono profundo, muito também pela questão dos batimentos cardíacos e outras medições que ele faz. Ele não tem como saber 100% exato o tempo acordado e o tempo que não está. Quanto às funções, eu realmente não gostei desse sistema de girar para o lado e ter a troca das telas, em vez de ter aqueles menus do outro sistema. É uma questão de costume e eu sei que algumas pessoas preferem assim. Enfim, é uma preferência pessoal. A gente acostuma com o sistema e aí a gente sente falta. Mas também o resumo está aqui. As 3 últimas funções dando 2 toques na tela. No mais, ele é um relógio extremamente rápido com uma tela muito bonita. E a bateria dele dura um pouco mais de um dia. É aquela velha história, não adianta durar um dia e meio. Você não vai poder parar para carregar no meio do dia. O ideal é que daí à noite você complete a carga. E como ele tem o carregamento por indução do tipo wireless, o carregamento já é um pouco mais lento que os que funcionam com o cabo. Então tem que deixar com calma à noite para ele carregar. Mas ele durou bem a bateria, durou um dia e meio. Eu consegui passar o dia sem nenhum problema com ele. No mais, se você comprar um W57, um W67 ou qualquer modelo de lançamento, eles já não tem mais tanta diferença entre eles. Na verdade, eu não sei por que eles estão fazendo tantos lançamentos. Acho que devido à concorrência, eles precisam estar lançando um a cada mês, uma coisa do gênero. Então eles ficam lançando um em cima do outro e fazem pequenas modificações. Às vezes eles tiram alguma coisa, alguma função de um, passam para o outro, criam uma mudança de menu. Nem sempre agrada. Um usuário normal que comprar ele vai gostar muito desse relógio. A gente que testa todos, às vezes a gente gosta de algum estilo de menu, gosta de alguma funcionalidade, eles vêm num outro lançamento e mudam. E aí depois vem e volta uma coisa que você gosta mais e assim vai. Quanto a esse menu aqui, eu achei ele mais simples. Voltou um pouco o sistema do HW16, HW22, o que não é um demérito. As principais funções, elas estão todas aqui. Quanto às mensagens, eu gostei bastante. Tinha alguns relógios que estavam uma confusão nesses ícones, você não sabia qual era qual. Esse não, o ícone vem certinho, tudo funciona bem. Eu achei que ele teve uma perda na quantidade de menus por ter apenas 3 e ele não tem uma funcionalidade que tem no HW28.
HW28, que é o modelo redondo, de você programar as funções que vem no botão. Ó, quando ele está na tela, você dá 2 toques, ele vem para o Alipay, e não tem como trocar esse aplicativo. E como a gente não usa o Alipay, eu não gostei muito disso. Quanto aos menus, nós temos esses 3, eu acho que poderia ter mais um, apesar que a gente acostuma usar um deles, dificilmente a gente fica trocando, então não vi muita dificuldade quanto a isso. No final eu acabo usando o Colmeia porque a gente decora onde estão os botões, a posição deles, e fica bem fácil de achar o que a gente quer. É só uma dificuldade nos primeiros dias. E sem dúvida uma função que eu gostei muito nele foi a NFC. Eu agora que o meu Amazfit GTF não tem essa função, eu já vou começar a cogitar a troca dele. Eu realmente não uso muitas funções diferentes, eu uso aquilo que é prático, eu gosto de um relógio bonito, eu gosto de uma tela bonita, eu gosto de ter algumas informações, saber quando chegou uma mensagem ou não. Eu não utilizo no dia a dia as chamadas, eu não gosto de atender por viva voz. Raros são os momentos, talvez dirigindo, alguma coisa assim, mas daí já tem o Bluetooth do carro. No mais, eu gosto de atender o telefone com mais privacidade, então eu não utilizo essas funções. Agora, o NFC é uma função que eu gostei muito. Claro que não é como o Watch 4 e outros relógios mais avançados que você pode ter o NFC para pagamentos, mas como esse é um relógio barato de entrada, já ter essa função é muito útil. Gostei bastante, usei e vou sentir falta dela. Mas enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse relógio, se vocês gostaram, se vocês preferem o HW57 ou algum outro modelo. Isso ajuda bastante para quem vê o vídeo saber a opinião de mais pessoas. E se forem fazer ou ver os comentários, não esqueçam de deixar o seu like. Se não forem inscritos, inscrevam-se no canal e ativem os sininhos para ver todos os vídeos que estamos postando. Então, esse foi o vídeo review do HW67 Pro. Caso tenham mais alguma dúvida ou pergunta, façam ali nos comentários. Se eu souber, que se eu puder, eu ajudarei vocês. Valeu então, até o próximo vídeo.